Então essa foi a nossa análise de pequenos sinais, baixas frequências para a configuração seguidor de fonte, que é a mesma configuração dreno comum, onde nós temos um ganho de tensão praticamente unitário, já o ganho de corrente é um ganho razoável ali, né? Agora, para análise de altas frequências, as capacitâncias internas não apresentam nenhum efeito, porque já se apresentam como um curto-circuito, e as capacitâncias internas é que vão atuar na atenuação do nosso sinal. Vou abrir aqui novamente o LT Spice, já com o modelo de pequenos sinais em alta frequência, para que possamos proceder com essa análise. Bom, aqui está ele aberto. Nós temos ali, não temos mais o C1 e o C2, esses são curtos-circuitos, não tem efeito nenhum no circuito, mas nós temos agora a presença, né, do CGS conectando a porta com o terminal fonte e o CGD conectando o terminal porta com o terminal dreno. São da ordem de picofarad, né? O CGD de unidade de picofarad, enquanto o CGS é de unidade a dezena de picofarad. Aqui eu coloquei valores distintos, 1 picofarad no CGD e 10 picofarad no CGS, nosso circuito. Assim como no caso anterior, né, vou analisar o efeito de um deles por vez, de cada vez. Né? Então vou desconectar aqui o nosso CGD, então deixo ele aberto, não tem corrente passando por ele, não vai fazer diferença no nosso circuito, deixar apenas o CGS. Agora, na nossa resposta em frequência, eu vou analisar de 100 mHz, pode até analisar mais, né? Até 1 GHz. Espero que 1 GHz seja suficiente. Vou dar o OK. Vou rodar aqui a simulação. Então, nós temos aqui, eu acho que não foi suficiente ainda, estava no menos 800 alguma coisa. E tendeu a zero, então vou voltar lá, vou mudar aqui, ó, vou colocar uma frequência maior. Vou colocar 1 THz para ver como funciona. 1 THz agora eu consigo ter uma análise da seguinte maneira. Só o CGD, quanto observado, deixa eu remover a face agora, botar somente o ganho. Nós temos um ganho quase unitário, que é o ganho de médias, e quando o CGD atua, o que acontece? O nosso ganho vai de fato, né, ser praticamente unitário, ó, menos 8 mdB. A gente vai trocar aqui o eixo vertical para a escala linear, ó, vou colocar aqui, ó, escala linear, olha lá, ó, 999 milivolts. Nossa entrada é 1 volt, então ela fica praticamente unitária. Fala, professor, mas não devia cortar, né, o nosso sinal? Vamos dar uma olhada, fazer uma análise qualitativa aqui. Ó. Quando o CGS entrar em curto-circuito, o que acontece? VG vai ficar igual ao nosso VS. Essa fonte VGS, então, vai ser zero, que é GM vezes VGS. VGS é zero, porque o CGD entrou em curto-circuito. E o que nós teremos? Já que não tem contribuição vindo do nosso terminal VD para VS, nós teremos que o nosso sinal de tensão VG vai aparecer bem aqui no nosso VO. Por isso que ele se iguala. Como o VG é próximo do nosso VSIG, a menos da queda de tensão no RSIG, então nós temos um ganho unitário. Então o CGS vai atuar dessa maneira, fazendo com que a fonte GM-VGS se anule e a tensão na porta, que é praticamente a tensão nossa de sinal de entrada, vai aparecer então no nosso VO. Agora vamos analisar o efeito do CGD. Vou colocar aqui o CGD conectado e vou remover o CGS. Antes de procedermos com a simulação, vamos fazer uma análise qualitativa também. Quando o nosso CGD entrar em curto-circuito, o que acontece? VG é igual a VD. VD é igual a zero. Então nós não observaremos um efeito tão parecido quanto do nosso CGS. Aqui nós teremos então o nosso sinal sendo
atenuada. Vou rodar aqui a simulação, clicando em Run, o gráfico já abre e nós temos justamente isso. Um ganho constante com uma larga faixa. Deixa eu adicionar um segundo cursor aqui. E o ganho é de menos 836 mdB, como nós já conhecemos. Então, o ganho 3 dB abaixo fica menos 3,86. Né? Então, mais ou menos aqui, ó. A frequência de 159, praticamente 160 GHz. Então, vou adicionar esse ponto aqui, ó. Draw, Cursor Position. Adicionou aqui o valor. Vou até editar ele, ó. Deixar mais curto, tirar algumas casas decimais. 2 casas só. Pronto. Suficiente, né? Então, esse foi o efeito dele. Se colocarmos os dois capacitores atuando, aqui, conectar então o CGS, e vamos ver que o CGD é que vai fazer com que o nosso sinal atenue e não o CGS. Então vou rodar aqui a simulação. Nós temos o seguinte gráfico, ó. Seguinte resposta em frequência. Frequência de corte ainda está ali, ó, muito próximo de 159 GHz, 160 GHz. Ela é um pouquinho anterior a ela, porque agora o nosso ganho com o CGS indo para zero, né? Poderia ser aqui um pouco antes, mas como a gente compara com ganho em médias frequências, então a nossa frequência de corte ainda continua aquela mesma frequência ali, tá? Deixa eu remover. A ilustração do gráfico com os dois capacitores é assim. Vou abrir a simulação. Deixa eu abrir o outro modelo aqui, onde nós temos todas as frequências atuando, todas as capacitâncias atuando. Então, eu já consigo fazer uma varredura e observar tanto as baixas, médias quanto altas frequências. Fechar o modelo. Agora nós temos aqui o nosso modelo de circuito completo. Capacitor C1, C2, CGS, CGD. Minha frequência é de 100 mili até 1000 GB, ou seja, 1 terahertz. Vou simular e vejam só o gráfico que nós temos. Vou remover o gráfico da fase, então clico com o botão direito aqui no eixo vertical à direita. Não plotei a fase e temos aqui, ó, este gráfico sendo plotado. Nosso ganho aqui, ó, como nós estamos em todas as frequências. Deixa eu verificar aqui o valor aqui, 100K. Ele está dando um ganho diferente. 100K no nosso RL. Então vou rodar agora sim. Ganho de menos 836 mili. Se eu descer aqui para a frequência de 1,58, né? Mais ou menos. Aqui nós temos em menos 3,86. Mais ou menos aqui. Control, Cursor Position, 1.6 Hz. E o outro está aqui nas praticamente 160, né? GHz. Mais ou menos, aqui tem um valor aproximado do tempo da quantidade de pontos que nós temos. Com essa faixa central aqui de 1.6 Hz até 186 GHz é a nossa faixa de passagem, nossa banda de frequência do nosso configuração de dreno comum, que é o seguidor de fonte. Vamos continuar então visualizando agora o nosso slide, né? Onde nós temos aqui as respostas de frequências, os resultados, né? Os gráficos de todas as frequências. Vamos então analisar a resposta em frequência do seguidor de emissor, que é um modelo equivalente, só que com TBJ. Aqui nós temos PSIG e RSIG conectando na porta do TBJ
um VCC conectado no nosso, aqui na base, né, antes, né, e o VCC conectado no coletor TBJ, no emissor como nós temos a polarização direta com essa fonte de corrente I, e essa carga RL está conectada direto, sem capacitância. Mas vou considerar sim uma capacitância de acoplamento entre a fonte e também a saída aqui do nosso sinal. Vamos lá para o LT Spice, onde faremos a nossa análise de pequenos sinais para este modelo. Vamos começar com as baixas frequências. Aqui nas baixas frequências, né? Nós temos o capacitor C1 e C2, que eu mencionei que eu ia colocar ele para ficar um pouco diferente do slide, para manter um padrão. Coloquei aqui o nosso C2 de 10 microfarad e o C1 de 100 microfarad. Frequência baixa, o C1 já vai entrar em curto-circuito. Aqui no modelo de pequenos sinais do TBJ, nós temos o RP ainda, né? Presente, GM-VBE sendo a nossa fonte. Coloquei uma carga bem baixa de 100 kΩ aqui presente, estou varrendo de menos, ou de 0,1 Hz, ou seja, 100 mHz a 100 kHz. Vou rodar a simulação. O gráfico começa em branco, então eu venho aqui na ponteira e seleciono VO. Aqui está VO. Vou remover aqui a frequência, o ângulo de fase não me é interessante. Vou clicar aqui. Estou vendo o ganho de praticamente menos 800, né? Menos 800 mdB. Clico novamente, adiciono o segundo cursor e vou procurar um de menos 3,8. Menos. Mais ou menos aqui, né? Vou adicionar aqui, draw, cursor position, então deu 192 mHz. Só que aqui está com todos os capacitores atuando. Eu vou mostrar por quê, né? Vai dar próximo do nosso C2, é que agora o C2 é um valor menor. Deixar o C2 curto-circuitado, rodar a simulação e veja que o gráfico ali, ó, só o C1 atuando, para essa mesma frequência, né? Nós não temos o 192 mHz, nós temos um ganho de menos 1,6, né? Então caiu apenas 800 mili. O capacitor C1, por ter uma frequência muito alta, tem pouco efeito na nossa frequência de corte. Quem vai ter de fato o efeito é o nosso capacitor C2, está no circuito. Dando completo novamente, está um gráfico. Vou ver aqui para deixar melhor a visualização. Próximo ponto de análise é a análise em altas frequências para esse circuito. Então, análise de altas frequências, vou deixar aqui o modelo, abrir o modelo aqui de altas frequências, onde nós temos as capacitâncias internas e a resistência parasita, mas não temos as capacitâncias externas. Então, CPI 10 pico, CMI 1 pico e a resistência parasita aqui de 50 ohms. Tem altas resistências. Vou rodar aqui, ó, deixando apenas o CPI atuando. Vou selecionar que eu quero o VO. Eu vou plotar ângulo de fase. Então, aqui tem um gráfico apenas do ganho. Você vê que o ganho está, quando a gente coloca o CPI ali, ele está indo de menos 817 mdB e está aumentando, né, para menos 400 mdB. Por quê? Assim como o capacitor CGS está colocando VB igual a VB, né, VE. Então ele estaria entrando um curto aqui, fazendo com que o nosso sinal de saída, VO, fosse igual a esse VB, que é muito próximo do nosso RVSIG, né? Apesar da queda de tensão aqui. Então por isso ele melhora ainda, deixa o ganho mais próximo da unidade. Agora, se mudarmos qual capacitor estamos analisando, passarmos para a análise do CMI e desligarmos aqui, desativarmos o CPI, rodar. Pronto, agora nós temos um corte, né?
menos 818 mili, deixa eu criar o segundo cursor, então tem que menos 3.8, né? Menos 3.8, está aqui em 3 GHz, deixa eu adicionar isso, adicionei o cursor position, está aqui, vou fechar, agora vou voltar lá e vou ativar então o nosso CPI, ó, atuação do CPI, deixa eu simular, a gente vai ver que a mudança é mínima aqui, tá? Ele estende um pouquinho a faixa nossa de frequência, né? Mas ainda assim é desprezível, né? O efeito dele aumentar aqui, nesse caso, 0.3, 0.4 GHz. Aumentou um pouco a frequência, sim, mas não é tão significante porque eles estão trabalhando com uma frequência muitíssimo elevada nessa configuração. O importante modelo de pequenos sinais e altas frequências, não esquecer esse RX, ele tem um papel importante aí na redução, né, do nosso ganho do amplificador. Se a gente fizer análise com todas as frequências, ou seja, com todas as capacitâncias atuando, nós temos o seguinte circuito. Capacitância C1 e C2 de volta ao jogo, CMI e CPI atuando e RX também na nossa jogada. Então vou rodar a simulação. A RL está de 100K, perfeito. Rodando a simulação. Vou pegar aqui, ó. Aqui está o nosso gráfico completo. Ganho de 817, quase 818 mil, menos 818 mil. Então vou descer aqui, procurar o meu menos 3.8. dB. Vou mostrar que aqui tá bom já. Vamos aqui um draw, cursor position, frequência bem baixa. Vou clicar novamente, criar mais um cursor. Segundo cursor eu vou levar para outra, para a frequência de alta. Tem corte. Aqui está ela, 3.6 GHz. No cursor, então nós temos toda essa faixa aqui central, chamada de faixa de médias frequências, onde o ganho é praticamente constante em qualquer uma dessas frequências. E para as frequências baixas, a gente considera essa faixa aqui à esquerda, que está abaixo dos 870 MHz, e as altas frequências, a nossa frequência de corte é acima de 3.6 GHz. Então, o nosso amplificador não vai amplificar a partir deste valor de frequência, apenas uma frequência central aqui. Vou voltar aqui para o slide. Temos uma análise aqui também no nosso slide, os gráficos colocados aqui para vocês poderem se guiar nos estudos. E assim a gente finaliza mais uma etapa de análise de resposta em frequência dos nossos amplificadores. Vai faltar uma configuração que é a aula seguinte. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.